A única vez que o time do Mano ganhou foi quando o Grêmio não tomou gol. Foi contra o Santos, vitória por 1-0. E o Grêmio não consegue ter imposição na frente para ser um time que toma 1, 2 ou 3 e faz 2, 3 ou 4. E aí fica muito difícil de ganhar. Como é que o torcedor vai esperar que o Grêmio ganhe uma partida se o Grêmio invariavelmente toma gols no jogo? A única boa notícia, se é que dá para falar em boa notícia, eu acho que nem dá para classificar assim, né? É que com o Quinteiros o Grêmio tomava muitos gols. Agora o Grêmio toma menos gols. Só que isso não está resolvendo muito a vida do Grêmio. A pior mensagem que ficou, a mensagem ruim que ficou no jogo de hoje é uma ideia assim do cobertor curto. O Grêmio ele foi desenhado para atacar mais, né? Braithwaite e Arezzo, 2 centroavantes, não em função do centroavante, um por trás, o outro na frente, o Monsalve como meia para o lado, o Kike Oliveira do outro lado na esquerda, e aí depois chegou a jogar com 2 ponteiros, terminou o jogo no 4-2-4, né? Com até mais, porque só o Monsalve, o Monsalve de volante do lado do Ronald, imagina, né? O Monsalve não marca como meia, que dirá como volante. Mas aí muito desorganizado, e aí ficou aquela ideia do cobertor curto. Começou bem, pressionou, fez o primeiro gol no achado ali do João Pedro, mas aí depois, desenhado daquela maneira, não conseguiu se defender. Os espaços começaram a aparecer, perseguição longa de novo, o Wagner Leonardo sai no jogador do Godoy Cruz, que faz o giro, empurra para o lado e acontece o gol aí na falha do Volpi. Essa questão individual, eu sei que ela pode parecer assim, puxa vida, a gente precisa falar mais da parte coletiva, e eu sou um defensor disso. Mas a gente, assim, é difícil também você não falar de uma parte individual que sistematicamente compromete o coletivo. É um pouco cruel isso, né? Mas, puxa vida, se eu aqui que escrevo, né? Passei minha vida toda falando, mas escrevendo também. Se eu começo a colocar vírgula entre sujeito e verbo em tudo que eu escrevo, daqui a pouco os caras vão dizer, olha, vai ficar um tempinho sem escrever aí, dá um tempo, né? Para dar uma melhorada, reciclada, vamos ver como é que volta. Né? Você não pode continuar repetindo os mesmos erros e comprometendo toda uma equipe. Isso está acontecendo com o Volpi, que começou super bem no Grêmio, na temporada, não tem culpa de nada. Mas, olha, você chuta uma bola no gol e ele falha como falhou, compromete todo o projeto de jogo de uma equipe que está desorganizada, correndo atrás da máquina, por isso que trocou de treinador, inclusive. O Gemerson, todo lance ele segura o zagueiro, ele não tenta o desarme quase nenhuma vez. Então, assim, a chance de o árbitro ver falta, ou o VAR achar uma falta dentro da área, né? Talvez não hoje, né? Porque o VAR, se não enxergou uma falta daquele agarrão dentro da área a favor do Grêmio, não veria o contrário, eu suponho. Mas, assim, são algumas ações individuais que às vezes você tem que entrar. Eu realmente não acredito que o grupo do Grêmio, sabe, se ficaria assim numa rebelião se alguns jogadores fossem retirados do time em nome de outros que estão treinando melhor também para ter a sua oportunidade, né? O Mano vai ter que ele vai ter que agir nisso aí, Diori, sabe? Além dele ter que corrigir a questão coletiva, ele vai ter que mexer em alguns jogadores que jogo atrás jogo, quando tudo parece se encaminhar, acabam falhando e tem que escalar a montanha de novo, como diz o poeta. Mas o fato é que a evolução do Grêmio, especialmente a ofensiva, que hoje era o que eu queria ver aqui, ela está muito lenta, ela não aconteceu. O Grêmio, pelo menos no pouquíssimo tempo de treino que teve para desenhar um time, funcionou durante 15, 20 minutos, mas depois, quando o adversário tentou agredir um pouquinho, aí veio o cobertor curto, né? Então, se o Grêmio toma gols por falhas individuais ou coletivas também, quando está todo atrás da linha da bola, nesse jogo tentou colocar mais gente na frente da linha da bola, fez um gol e aí acabou vazando atrás, cobertor curto. O jogo termina com equilibrado, Johnny. Termina equilibrado. O Godoy Cruz finalizou mais que o Grêmio, 16-11, sabe? Terminou o jogo com chance de no contra-ataque matar o jogo. Então o Mano vai ter que ter assim, a cabeça no lugar, conversar com os jogadores, porque ele não conseguiu ainda garantir um time que se defenda bem e, pior, que consiga atacar. Se você não consegue as duas coisas, temos problemas, doutor Diori. Ô Diori, só para informar que terminou aqui a entrevista coletiva do Panigucci, o auxiliar do Godoy Cruz. Então a próxima entrevista que teremos aqui será do Mano Menezes, técnico do Grêmio, depois do 1-1 contra o Godoy Cruz.
Tem algumas questões aí, né, Jory? É verdade. Porque, inclusive de recuperação de jogadores, né? O João Lucas, tão contestado, pode continuar do time na lateral direita para o jogo de sábado contra o São Paulo. É a única opção que sobrou, né? O Grêmio hoje teve dois laterais direitos machucados, o Igor Serrote e o João Pedro, a não ser se o Mano pensar em alguma improvisação, se não pensar nisso, o João Lucas poderá ser o titular sábado em São Paulo contra o São Paulo. Tem outras questões aí como a recuperação do Cristaldo, enfim, né? Então daqui a pouco tem a coletiva do Mano com as dificuldades que o Grêmio apresentou no jogo de hoje. Pois é, né, CCD? O segundo tempo foi horroroso, foi assustador. O Grêmio não dá sinais de evolução clara. O Grêmio se atrapalha, tem dificuldades com seus próprios defeitos, suas fragilidades, suas individualidades que erram a cada jogo. E parece que o terror da temporada está só começando. Na linha do que o Diogo falava e também em cima do teu raciocínio, Jory, o torcedor do Grêmio quer uma explicação, né? Quer uma explicação. Porque se nós estivéssemos aqui em um ano de contenção absurda de despesas, jogando com um time humilde, sem nenhum investimento, nós poderíamos explicar por isso. Né? Então, a gente está vivendo um outro momento de transição. Se nós tivéssemos uma dificuldade de fazer novos investimentos, um transfer ban, por exemplo, e não pudéssemos ter montado um grupo nessa temporada também, nós também teríamos uma explicação. Se nós tivéssemos dificuldade de trocar o treinador, porque a multa rescisória fosse impossível de pagar, nós também estaríamos aqui explicando. Mas não. O que nós temos hoje é um time ridículo, sem nada, que se tentou e se tenta com o Mano Menezes, que é experiente, algo melhor. O Grêmio hoje, durante mais 10 minutos, 15 minutos, voltou a jogar bem, mas na primeira instabilidade afundou. No jogo da última semana o Grêmio melhorou, nos últimos minutos, passou uma ideia de otimismo, e com aquele início de jogo transformou algo em um otimismo mais forte, mais consistente. E as pernas, jogadores caindo no jogo, jogadores com o Dodge sai do jogo completamente morto. Por quê? Porque corre por ele e por outros. Como que erra o gol o Arezzo? Como é que ele erra aquele gol? Como que o Gemerson continua jogando com a camisa do Grêmio depois de erros continuados? Por que se paga uma fortuna pro Volpi? Quem é que indicou o João Lucas? Por que ele está aqui? Essas explicações, o torcedor do Grêmio que está no carro agora, está saindo daqui da arena, está pensando a mesma coisa. Como é que pode gastar 18 milhões de reais com um time deste nível? Nós estamos diante de um dos piores trabalhos da história recente do Grêmio. E não adianta a gente achar que não adianta ficar brabo, não adianta.